Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Um ótimo dia a todos vocês, tamo junto e bora lá acompanhando a situação do John Ares, mercado da bola, tudo assim, ó, aqui, ó. Bora lá, tem informação importante, o Fluminense fez uma proposta, falei pra vocês que a gente ia ter novidade e aconteceu o que eu falei no pós-jogo ontem. O Wolverhampton, por um acaso, é besta? Ah não, você vai pagar menos, eu vou vender pra você. Mas por que eu vou vender pra você? Você é quem? Você é um vingador? Qual que é a parada aí? Obviamente que não. E também jogador oferecido lá do mundo, lá da Turquia, o jogador que eu queria aqui foi pra lá. Puta que pariu. Bom, vamos falar sobre isso daí e muito mais. Lembrando, galera, que assiste todos os jogos do Campeonato Brasileiro, filmes, séries, desenho, 24 horas, vai no primeiro comentário, teste na hora. Você vai ter um ótimo custo-benefício e vai assistir tudo hoje. Não, tem Verdão que amassou o Vitória ontem, mas tem outros jogos. Acho que tem o Corinthians hoje. Vamos dar aquela secada no nosso rival, porque domingo é contra eles, hein? O jogo promete. Bom, galera, o negócio é o seguinte. O Fluminense não conseguiu chegar nos valores que o Palmeiras colocou na mesa. O Palmeiras fez uma proposta alta, porque sabia. Por isso que muita gente tá falando assim, Júlio, o Aras é caro. Eu sei, gente, eu sei. Não vou falar que é barato, não é, mas joga muito, tá? Por quê? Porque, olha o que apareceu aqui. Porque se ele faz uma proposta mais baixa, era mais fácil igualar. Lembrando, recusou a do Flamengo de 22 milhões de euros, não quis ir pra lá. E o Fluminense fez uma proposta de 20 milhões de euros. O Wolverhampton falou: I can't accept. Não posso aceitar essa oferta. Não aceitaram a oferta do time carioca e eles estão ali, conversaram com o Arias com toda certeza. Vocês têm dúvida que o Fluminense, ô meu amigo, os torcedores aqui no Rio, como é que estão por você? Inclusive o Fluminense tentou ali fazer um meio campo com o Wolverhampton. A gente é parceiro, vendi o André pra vocês e tal, vendi o Arias. O Wolverhampton não quer saber, ele quer dinheiro e o Palmeiras fez a oferta. Inclusive, pessoas da diretoria já conversaram com o Arias. Se a gente for ver ontem, o Maurício falando ali, é um grande jogador. O Alan falando do Arias. Ninguém falou num tom tipo assim, o que você tá falando aí? Os jogadores já devem meio que saber por cima, não que eles saibam de todo o planejamento. Então, agora o que falta? Agora o caminho está aberto, porque o Fluminense já fez a oferta e os valores não foram atingidos. O Palmeiras está conversando com o Wolverhampton agora, trocando e-mails para questão de documentação, questões burocráticas para fechar o contrato do jogador. Ah, você não está acreditando do outro lado aí? Só acredito quando tiver vestido a camisa, não tem problema. Eu entendo você. O Palmeiras já várias vezes entrou em negociações assim e acabou não fechando. Mas o importante aqui é que ele tem um grande laço com o Fluminense, ele é muito identificado, é ídolo lá. Cheguei a falar ontem 2 vezes, vou falar de novo. Se ele não quiser vir pro Palmeiras, tá tudo certo pra mim, galera. Tá tudo certo. O jogador tem que estar aqui de alma e de coração, tem que querer vir. Foi apresentado o projeto pra ele, conversaram e tal. Então, o Fluminense não chegou aos valores envolvidos, futebol, negócio também. E chegaram a um limite. Aí o Fluminense pode fazer uma loucura, Júlio, tal. Pode, né, gente? Mas aí é muita loucura, né? A proposta com o Fluminense mais cara que eles fizeram, a contratação mais cara, foi o Canóbio, que custou menos de 40 milhões de reais. Então, assim, é um valor muito acima. Então, o John Ares depende disso. Hoje é a questão de documentação, o caminho está aberto e o Palmeiras, é uma palavra perigosa, né? Está otimista que pode fechar o negócio hoje, porque o caminho está aberto. Nas condições contratuais eram aquelas. 25 milhões de euros, cadê o Fluminense? Inclusive o que eu li hoje é que o Fluminense teria que pagar um pouco a mais do que foi pago pelo Palmeiras, mas o Fluminense não atingiu esses valores, tá? O Fred foi oferecido ao Palmeiras, jogador lá do time turco, e o Kanté foi pra lá. Não, era o contrário, era pro Kanté vir pra cá, ele continua lá. O Fred, que é um bom volante, eu não gostava muito do futebol do Fred antes, mas eu comecei a acompanhar mais no Manchester United, cheguei a ver bons jogos dele. Na seleção, nunca vi jogo bom dele, mas se bem quem joga bem naquela seleção brasileira é difícil, né? E o Endrick, mudando de assunto aqui, o Endrick, vocês estão vendo o que o Endrick tá fazendo? Meu Deus, o Endrick é um monstro de jogador. Meu Deus do céu, como joga. Pra quem não viu, procura o gol que ele fez ontem. E o Fred foi oferecido, o Palmeiras só vai contratar, só vai entrar em negociação se ele rescindir o contrato, tá? Porque ele ainda tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano, pode assinar um pré-contrato já, mas se o Kanté chegou lá, ele vai dar, aquela sentada no banco, não tem como, é muito mais jogador que ele. Eu acho que o Palmeiras tem que procurar outro tipo de volante no mercado, tá? Eu sei que o Fred é um cara de Europa, tudo, é um cara que
já se provou lá, ninguém fica na Europa há tantos anos, mas Fabinho pode estar no pré-contrato, então acho que seria melhor do que o Fred. Aí tem o Casemiro, que é um sonho, é mais caro, mas é aquele negócio, né, gente? Não já é certeza. O máximo que pode acontecer é você... o que pode acontecer é você só confirmar a sua perspectiva, mas acho que é um volante diferente, muito diferente. Acho que pra mim o Casemiro e o Fabinho são melhores do que ele. Falando um pouco sobre ontem que o Abel falou, o Murilo, que saíram em defesa do Anderson Barros, né? Falando que todos têm que estar juntos. Não tem jeito, galera. O time começa a desandar, o time começa a jogar mal, como atuou de forma horrível contra o Botafogo. Time grande começa os protestos. Eu vou dar só um exemplo pra vocês. Ontem o Flamengo empatou com o Inter. Ontem, no final do primeiro tempo, a torcida do Flamengo tava falando um monte. Já os caras estavam vaiando. O Flamengo acho que perdeu 3 jogos seguidos. 3 e agora empatou. Estão cobrando e os caras ganharam os títulos ano passado. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. O Corinthians perdeu do Palmeiras domingo na Arena Corinthians lá. Os caras já vão chiar, mas ganhou a Supercopa. Não tem essa. Claro que existem exageros, existe um passa do ponto e tal, mas o time grande é isso. Não tem jeito. O Abel falou que não se da ansiedade, não se constrói um time de um dia pra noite. Abel, mas você não vai ter muito tempo. As peças estão chegando atrasadas, né? Tá chegando jogadores, se fecha com áreas, você tem mais jogador, vai voltar o Lucas Evangelista, o Palmeiras quer um zagueiro, mas o Zenit não vai liberar o Nino, o Palmeiras vai ter que ir atrás de outro zagueiro, talvez tenha que bater lá na porta da Premier League de novo para perguntar sobre outro atleta, porque o Nino vai ser muito complicado, e o Danilo também é uma negociação muito difícil, tá, gente? Atualizando aqui, vocês, vai ser difícil, porque o Botafogo quer dinheiro, jogou muito ontem de novo, fez 2 gols, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. O Danilo, ele é primeiro volante, mas vai ser complicado demais trazer, só botar muita grana lá. Outra coisa, o que já está sendo conversado com o Palmeiras e o Wolverhampton são 4 anos de contrato, tá? 4 anos com o colombiano de 28 anos. Uma curiosidade, o Paquetá, John Arias e Gerson, os 3 têm 28 anos. Vou confessar pra vocês, se eu tivesse que escolher entre os 3 pra estar no Palmeiras, eu escolheria o John Arias, tá? Mas é uma opinião particular minha, acho que a maioria escolheria o Gerson. O Paquetá, não, eu não acho esse jogador todo, eu acho um jogador que, inclusive, ontem, perdeu um gol, entregou um gol, na Supercopa chutou a bola na lua. 42 milhões de euros. Aí tem gente da imprensa falando que o John Arias não vale 25 milhões de euros, que é muito dinheiro e tal, o Palmeiras tem que fazer uma proposta mais alta devido a isso, né? Eu acho que em situações normais, 20 milhões de euros o Palmeiras contrataria o Arias. Mas tem essa questão do contrato do Fluminense. E muita gente falando que ele não vale. Vale o Paquetá, né? 42 milhões de euros. Eu vou te falar uma coisa. Os caras se incomodam com tudo. Talvez hoje seja o grande dia, galera. Talvez mais tarde aí, provavelmente. A gente espera esse acordo com o Wolverhampton seja fechado e ele seja jogador do Palmeiras. É o que o Palmeiras está correndo para concluir agora. Hoje, dia 5 de fevereiro. Torcer, né? Um abraço, galera. Tamo junto. Um ótimo dia. É nóis. Galera, só uma atualização aqui muito importante, indo atrás de informações pelo mundo inteiro. O jornal The Athletic, que é muito bem informado, jornal da Inglaterra, disse que a esposa do Arias, por conta da família, da filha, não gostaria de voltar para a América do Sul agora, por questão de qualidade de vida. Já o Arias defende uma volta ao futebol brasileiro para continuar, para jogar em alto nível. No Wolverhampton ele não tá jogando, então não tá jogando em alto nível, porque ele quer chegar muito bem na Copa do Mundo. Então ele vindo pro Palmeiras, ele defende que o argumento dele é que ele chegaria muito bem para a Copa. São detalhes, negociações, muitas vezes a gente acha que é só o clube, o jogador tem a família, tem a filha, tem tudo envolvido. Bom, a gente só pode esperar. Mas eu não acredito que isso vá se arrastar mais muitos dias não, porque a oferta do Palmeiras tá lá. O Fluminense já saiu da parada, já recusou a oferta do Fluminense, então tem que fechar.